Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos ver os efeitos da inflação global e as possíveis crises econômicas que isso pode gerar, tá joia? Quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, dá uma força para mim, eu tô iniciando aí, deixe seu super like também. Bora lá pro vídeo. Pessoal, a inflação é o aumento geral e sustentado dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Esse fenômeno econômico afeta o poder de compra da população, reduzindo o seu padrão de vida e o meu também. Tá joia? Econômico complexo, com diversas causas que interagem entre si. Entender essas causas é fundamental para desenvolver estratégias eficazes de combate à alta de preços. Aumento da demanda. O aumento da demanda pode significar, sim, o aumento da inflação. O aumento da demanda por bens e serviços é um dos principais fatores que impulsionam a inflação. À medida que a economia se expande, os consumidores tendem a gastar mais. Quanto mais as pessoas consomem, mais corremos o risco de faltar algum produto. E esse produto em específico que faltar, sim, ele vai subir de preço. Limites da produção. Em alguns casos, a capacidade de produção não consegue acompanhar o aumento da demanda. Por exemplo, se nós começarmos a ter uma demanda muito grande por um produto, e as pessoas querem muito, de repente, a linha de produção de uma empresa não consegue dar sustentabilidade a essa demanda. O que vai acontecer? Esse preço, o valor desses produtos vai subir. Custos de produção. Matéria-prima. O custo com matérias-primas, como commodities e insumos, tem um impacto significativo no custo de produção. Aumento nos preços internacionais dessas matérias-primas podem pressionar os custos das empresas. Por exemplo, para fazer gasolina precisamos de petróleo, não é isso? Quando tem alguma guerra em algum país que vende petróleo, o preço dessa commodity não sobe. Então, o que acontece? Se o preço do petróleo subir, o preço dos derivados, gasolina, diesel, óleos de combustíveis em geral, vão subir também. Tá joia? Energia. Os custos com energia, como eletricidade, combustíveis, gás, também são relevantes para o custo de produção. Oscilações nos preços desses insumos energéticos afetam diretamente o custo das empresas. Por exemplo, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Quando os países sancionaram a Rússia, que é um grande player mundial na questão do petróleo, o preço dessa commodity subiu. E todos nós pagamos um preço muito alto. Até hoje esses preços estão elevados, tá joia? Logística. Os custos com transporte, armazenagem e distribuição de produtos também influenciam os custos da produção. Por exemplo, o Brasil. Nós pagamos um alto preço no Brasil por nós termos uma matriz rodoviária de transportes. Gente, nós precisávamos ter no Brasil uma matriz ferroviária e até utilizar mais os nossos mares, o nosso oceano aqui, para nós fazermos o nosso transporte. Nós poderíamos fazer muitos transportes utilizando o nosso oceano aqui e não a malha rodoviária como nós utilizamos. Isso é muito prejudicial para o país, tá joia? Políticas monetárias. As políticas monetárias, algumas delas, são para conter a inflação. Outras causam inflação. Por exemplo, os juros. As políticas monetárias buscam controlar a inflação através do ajuste da taxa de juros. Essa taxa de juros é o seguinte, por exemplo, se começa a inflação ter uma alta, começa a elevar a inflação, o que os bancos centrais dos países fazem? Eles também elevam os juros. Para quê? Para que a população não tenha acesso fácil a empréstimos e consuma muito mais do que ela está acostumada a fazer, por isso que eles sobem a taxa de juros. Aí a população vai ter um gasto menor com certos produtos. Sim, nos prejudica. Só que contém a inflação, porque vai evitar que as pessoas comprem mais do que elas podem. Agora, qual que é a política monetária que pode criar inflação? É uma oferta enorme de moedas. Por exemplo, na Argentina, os governos passados, antes do Javier Milei, eles estavam imprimindo dinheiro para ajudar as pessoas. Sim, eles estavam imprimindo mais dinheiro para dar mais subsídios. E a inflação subia porque eles aumentavam a oferta de dinheiro no país. Então eles ajudavam as pessoas, a inflação subia. Aí eles imprimiam mais dinheiro para ajudar mais pessoas. Vocês percebem o círculo? Eles estavam andando em círculos. O que o Javier Milei
Ele fez uma política que não é nada popular. Ele pegou e começou a tirar os subsídios. Para quê? Para diminuir a oferta de dinheiro no mercado, no país. O que está acontecendo? Sim, a inflação vem caindo mês a mês, porque ele vem retirando a oferta desse grande quantidade de dinheiro que estava em circulação lá na Argentina. O que também pode causar inflação? A expectativa de inflação. Muitas vezes, as pessoas tendem a acreditar que a inflação vai subir, e ela sobe. Porque o que ocorre? A expectativa de inflação também gera inflação. Os empresários, com medo de ter um aumento de preços, eles venderem no preço, e quando eles forem recomprar os produtos que eles vendem, esse preço ter subido. Então, quer dizer, a expectativa de inflação faz gerar inflação, porque eles vão lá e sobem o preço antes da inflação realmente subir, e às vezes ela nem iria subir. Então, a expectativa gerou o aumento dessa inflação, tá joia? O que também pode gerar inflação? Os choques externos. Por exemplo, o Fique em Casa. O Fique em Casa gerou uma inflação terrível, global, tá? Por quê que o Fique em Casa gerou isso? Porque ele atacou diretamente a produção dos produtos. Porque quando você pega e para toda a produção, começa a esgotar os produtos das prateleiras. Foi o que aconteceu com diversos produtos, até mesmo carros, porque deixaram de fabricar semicondutores, algumas peças específicas de carros, e o preço de carro ele teve uma inflação terrível. Por quê? Por causa de falta de peça. Então a demanda era maior do que a oferta. Quando faltou a oferta de carros, o preço disparou. Tá joia? Guerra. O conflito da Rússia, eu já citei aqui para vocês, foi o aumento do petróleo. Quando os países europeus e o próprio Estados Unidos sancionam a Rússia, eles estão sancionando um grande player mundial na questão de energia. O que aconteceu com o gás natural na Europa? Ele disparou. Só que o que gerou inflação? Por quê? Porque as empresas começaram a pagar mais pela sua energia, consequentemente o preço dos produtos que essas empresas fabricavam também subiram. E a própria energia para a própria população também fez com que disparasse a inflação na Europa por causa do conflito Ucrânia e Rússia. Tá joia? Agora nós vamos ver aqui o panorama atual da inflação global. Atualmente, o mundo enfrenta taxas de inflação alarmantes, com diferentes regiões apresentando padrões distintos. É essencial compreender o cenário global para tratar estratégias eficazes de combate a esse fenômeno econômico complexo. Quais são as estatísticas recentes de inflação? Se você pegar os Estados Unidos, agora eles estão com uma inflação de 3,5%, mais ou menos. Mas em 2022, a inflação nos Estados Unidos chegou a quase 9%. A zona do euro também disparou a inflação por causa da guerra da Ucrânia e da pandemia. A pandemia já vinha vindo com uma inflação elevada, e logo após a pandemia nós tivemos a guerra de um grande player mundial na questão de energia, que envolveu esse player, e o preço da energia dispara. Então a inflação na zona do euro dispara também. No Brasil, nós tivemos também um aumento de inflação muito grande. Aqui no nosso caso é um pouco mais complexo. Nós tivemos várias causas dessa inflação. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. E a China também. Só que a China nós não temos todos os dados para a gente entender o que realmente acontece lá, tá joia? Comparação histórica. Nos anos 80, 70 e 90, nós tivemos períodos inflacionários distintos. Na década de 70, o que causou a inflação nessa década? E chegou a níveis alarmantes. Choques no preço de petróleo e políticas monetárias expansionistas. Os governos começaram a gastar e ainda teve o choque de petróleo. Isso fez a inflação disparar na década de 70. Na década de 80, a inflação continuou alta, exigindo medidas drásticas de governos e bancos centrais para controlar. Como é que eles controlam? Como eu falei para vocês, sobe juros, para tentar frear um pouco o gasto da população. Década de 90. Com a estabilização de muitas economias, a inflação começou a recuar. Inclusive aqui no Brasil, a nossa inflação inicia num patamar aceitável em 1994. Em 94 que nós conseguimos controlar a inflação aqui no Brasil. Antes disso, a gente vivia em hiperinflação. Era terrível esse momento brasileiro. O problema da inflação, pessoal,
é que ela tem um impacto enorme no poder de compra da população. O dinheiro começa a perder valor, tá joia? Não os preços que sobem da mercadoria, é o dinheiro que vai perdendo o valor de compra. A inflação, ela reduz drasticamente o poder de compra dos consumidores, dificultando a aquisição de bens e serviços essenciais. Isso afeta diretamente o bem-estar das famílias e sua capacidade de poupar. Tá joia? Esse é o problema da inflação. Perda do valor de compra da moeda. E o que gera? Custo de vida elevado. A inflação eleva e impacta diretamente o custo de vida das pessoas, resultando em aumentos significativos nos preços de bens e serviços essenciais, como alimentação, moradia, energia, transporte e saúde. E a redução do poder de compra dessa população vai arrebentando o salário dessa população. Os salários não acompanham o ritmo da inflação. Os consumidores têm o seu poder aquisitivo reduzido. E isso acaba afetando também a poupança dessa população, o dinheiro que as pessoas acumularam durante anos. Isso vai sendo consumido pela inflação. O dinheiro fica lá, se você juntou R$1.000, você vai continuar com os seus R$1.000 lá, mas o poder de compra desses R$1.000 não é o mesmo do ano anterior, chegando a perdas imensas, tá joia? Então, se você quiser montar o seu capital, você tem que fazer um investimento prudente para pelo menos corrigir a inflação. Investir de forma consciente e estratégica durante períodos de alta inflação é crucial para preservar o poder de compra e proteger o patrimônio ao longo prazo. Se você tem um salário pequeno, menor, eu aconselho que você siga pessoas que falem para a sua faixa de renda. Eu posso sugerir para vocês o Primo Pobre. Para você que tem um salário mais baixo, você pode acompanhar os vídeos do Primo Pobre. Ele fala sobre como você conseguir investir com pouco dinheiro. Se você já tem uma renda mais elevada, você pode seguir o Primo Rico, o Thiago Nigro. Ele tem algumas dicas muito bacanas para quem tem um salário mais elevado, uma renda melhor, tá joia? Diversificação de ativos. Pessoal, você sempre tem que diversificar. É uma coisa bem comum você ouvir, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Se essa cesta cair, quebra todos os ovos. Então, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Distribuir os investimentos em uma variedade de classes de ativos, como ações, imóveis e títulos, ajuda a mitigar os riscos e proteger os rendimentos durante a inflação. Tá joia? Proteção financeira. Uma poupança sólida é uma rede de segurança contra imprevistos financeiros. Sempre tenha uma carteira que você possa confiar no momento difícil da sua vida, tá joia? Sempre tenha um dinheiro reservado para esses momentos importantes da nossa vida, tá joia? Estratégias de combate à inflação. Agora eu vou falar de governos. Diante dos desafios impostos pela inflação, os governos e bancos centrais adotam uma série de estratégias para tentar controlá-la e mitigar seus impactos negativos na economia. Um deles é o ajuste de juros. Aumentar as taxas de juros pode reduzir a inflação, incentiva a produção. O que muitos países fazem? Eles incentivam a produção, aumento da produção. Se você aumenta a produção, você vai demandar mais pessoas, mais colaboradores para as empresas. Se você demanda mais colaboradores para trabalhar, o salário dessas pessoas vai aumentar também. Porventura, um produto que esteja em falta, também, se você aumenta a produção dele, você estabiliza o preço. Então, o incentivo à produção, ele é essencial para controlar a inflação, tá joia? Incentivo à produção. Impacto nos diferentes setores. A inflação afeta diretamente diversos setores da economia, gerando diferentes impactos e desafios para empresas, consumidores e o governo, tá joia? A demanda do consumidor afeta diretamente o poder de compra dos consumidores, reduzindo seu consumo de bens e serviços, tá joia? Em empresas, impacto na lucratividade. A inflação afeta diretamente a lucratividade das empresas,
com o aumento dos custos de produção, matérias-primas e salários. As margens de lucros tendem a ser comprimidas, forçando as empresas a encontrar maneiras de reduzir despesas ou repassar os aumentos aos consumidores. O que acontece quando gera inflação? Como é que a empresa vai lidar? Por exemplo, se for subir muito o preço e os seus clientes, o cliente daquela empresa, não tiver condições de comprar o produto dela com esse aumento, o que ela vai fazer? Ela vai mandar pessoas embora, ela vai reduzir a produção dela. Vai trabalhar com uma menor quantidade de produtos. Isso pode fazer com que aumente o preço, vai aumentar o preço daquele produto, que vai diminuir a quantidade desse tipo de produto no mercado. As pessoas vão perder o emprego, vocês percebem? Que esse impacto ele gera um problema enorme, macro. Isso é muito sério. Planejamento estratégico. Em tempos de alta inflação, as empresas precisam planejar cuidadosamente suas estratégias de preço, produção e investimentos. Elas devem antecipar choques de custos e flutuação nos mercados para se manterem competitivas e rentáveis. Adaptação nos modelos de negócio. Para enfrentar a inflação, as empresas podem precisar ajustar seus modelos de negócio, buscando maior eficiência operacional, diversificação de fornecedores e otimização de estoques. As empresas têm que estar sempre em contínua transformação, porque você precisa estar buscando cada vez otimizar os custos de produção. E muitas vezes isso envolve diminuição do quadro de profissionais da sua empresa. Isso tem um custo muito alto para o país, tá joia? Impacto nos investimentos. A inflação também afeta os planos de investimento das empresas, tornando mais difícil a tomada de decisões de novos projetos. Por exemplo, uma empresa ela precisa estar sempre se reinventando, melhorando seus aparelhos tecnológicos, sempre dando treinamento para os seus profissionais para que eles fiquem cada vez melhores. E o que ocorre quando você precisa fazer uma redução de custos? Você acaba afetando os novos projetos da empresa, a empresa não vai crescer. E isso, o prejuízo não é só momentâneo, porque lá na frente uma empresa que não melhorou seus quadros, que não investiu em novos projetos, se ela sofrer uma concorrência com produtos do exterior, isso pode vir a fazer a empresa ter mais prejuízos ainda a longo prazo, tá joia? Quais são os desafios futuros que nós podemos perceber para essa inflação global? À medida que a inflação continua a ser um desafio global, os próximos anos trarão novos obstáculos a serem superados. Manter a estabilidade econômica, proteger o poder de compra da população e encontrar soluções sustentáveis serão alguns dos principais desafios a serem enfrentados por todos os bancos centrais aí. Por quê? O cenário econômico tende a ser volátil nos próximos anos. Diante de um ambiente econômico instável e incerto, as perspectivas para a economia global permanecem desafiadoras. A inflação elevada, as taxas de juros em alta e as tensões geopolíticas criam um cenário complexo para o futuro global. Você pega a China, lá no Mar do Sul da China. A região geopoliticamente está tensa. A China está tendo problemas com as Filipinas. Isso pode gerar um problema ainda maior, porque a China ela fala dia sim e o outro também, que ela quer anexar Taiwan. Isso pode gerar 1/3 da economia global passa pelo Mar do Sul da China. Então, uma tensão global ali pode gerar problemas globais imensos, tá joia? A própria guerra Rússia-Ucrânia. E se a OTAN entrar na guerra, isso vai gerar o quê? Isso pode gerar, se acontece 2 conflitos, um no Pacífico e o outro aqui na Europa, isso pode gerar, um conflito, a Terceira Guerra Mundial, tá? Entenderam? Muito sério. Recuperação gradual. Alguns economistas acreditam que a economia vai ter uma recuperação gradual. Em relação aos problemas geopolíticos e internacionais, isso fica um cenário assim complexo. Não dá para determinar o que vai ocorrer. Espero que esses economistas que acreditam que a recuperação vai ser gradual estejam certos. Tá joia? Novos padrões emergentes. A longo prazo,
A economia global deve passar por transformações estruturais, com o surgimento de novos padrões e modelos de negócios. As IAs estão aí, vão revolucionar o mercado de trabalho, o nosso cotidiano. Então, sim, vai surgir vários modelos de negócios novos. Aproveite essa chance. Você pode mudar a sua vida, beleza? A conclusão que nós vamos chegar aqui é que a inflação se apresenta como um desafio complexo e manufacetado, com impactos abrangentes na economia e na vida das pessoas. Entender as suas causas, seu panorama atual e as estratégias de combate é essencial para enfrentar esse fenômeno de forma eficaz e promover a estabilidade econômica da sua vida e também dos bancos centrais em relação aos países, tá joia? Sempre esteja por dentro do que está ocorrendo no mundo. Se você quiser ficar sabendo o que ocorre no mundo, acompanhe o meu canal. Eu sempre trago para vocês atualidades aqui, tá joia? Valeu!